E aí, pessoal, beleza? Neste vídeo eu vou falar sobre porcentagem, mais especificamente onde há um desconto e nós precisamos saber qual o valor desse desconto. No vídeo anterior nós falamos dessas situações quando há um aumento. Agora nós vamos falar quando há um desconto. Beleza? Então aqui é uma situação onde há um desconto, onde o valor sai de 220 para 88, ou seja, há um desconto de 132, tá? Esse cálculo aqui, pessoal, para a gente saber qual foi a variação, ou seja, para a gente saber quanto foi que diminuiu, basta fazer a diferença de 220 por 88, ou seja, 220 menos 88. O sinal fica negativo porque é desconto. É como se a gente fizesse 88 menos 220. Aí fica o sinal do 220, que é um valor maior, tá? Então vamos fazer essa conta aqui agora. 220 menos 88. 0 menos 8 não pode, nós falamos 10 menos 8. Dá 2. Aqui era 0, a gente falou 10, veio aqui para baixo. Vindo 1 aqui para baixo, aqui tinha 8, mais 1, 9. 2 menos 9. 2 não pode subtrair 9, nós falamos 12 menos 9, que dá 3. Veio aqui para baixo, era 2, a gente falou 12, por isso que vem 1 aqui para baixo. 2 menos 1, 1. Portanto, 132 é essa diferença. Beleza? Pessoal, esses cálculos que eu estou fazendo aqui agora, eu peguei por base essa questão aqui. Na verdade, é o finalzinho dessa questão, depois que a gente faz alguns passos. Porém, nosso objetivo aqui é só mostrar quando há um desconto. Então, depois vocês fazem essa questão, vê essa questão na íntegra. E agora é só a conclusão da questão, para a gente saber quando há um desconto. Vou deixar um card aqui em cima. E vou colocar também o link do vídeo completo na descrição. Vocês dão uma olhada, porque aqui é só para a gente observar quando há um desconto. Observe que a gente viu aquela questão ali e eu peguei e vou utilizar aqueles dados para fazer essa questão de uma outra forma, porque nosso objetivo aqui é mostrar essa variação, sair de 220 para 88 e ver qual foi esse decréscimo, tá? A questão é baseada na outra questão, mas já depois que a gente desenvolve a outra questão. Depois você vai ver na íntegra a outra questão para você entender. Aqui é só para a gente observar essa diferença de 220 para 88 e ver em porcentagem quanto essa redução representa. A questão diz basicamente o seguinte: um morador gasta diariamente 220 litros de água. Precisa reduzir o consumo para 88 litros. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desta redução em porcentagem, tá? Então, essa é uma questão que eu adaptei utilizando os dados da outra questão, ou os dados iniciais, ou os dados que vai aparecer quando a gente começa a fazer a questão. Tranquilo? Como eu falei para vocês, vou deixar o link completo da questão aí na descrição e vai aparecer também aqui um card em algum lugar aqui. Você pode ver a questão na íntegra. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. A gente já observou que a variação é de 132, ou seja, diminuiu 132. E agora vamos ver como é que a gente faz. A variação, 132, sobre 220 vezes 100. Sempre assim. O valor que variou, ou seja, que aumentou ou diminuiu, sobre o valor anterior. Observe que o valor anterior aqui tem que ser 220, porque está havendo um desconto. Se a gente fizer o contrário, vai ficar errado. A gente tem que observar isso, porque se for um desconto, o valor inicial é esse valor aqui, que está vindo para cá. Tranquilo? Vamos ver como fica. Ok, então, sempre vai ficar a variação, ou seja, o aumento ou o decréscimo, sobre o valor anterior, e aí é só multiplicar por 100. Ou seja, decresceu 132
que é o decréscimo, né, sobre o valor anterior, nesse caso aqui é 220, porque está vindo da direita para a esquerda, e aí é só multiplicar por 100. Sempre a razão entre o aumento ou o desconto sobre o valor anterior multiplicado por 100. Resolvendo isso aqui, vai ficar 132 vezes 100, que dá 13.200. E aí é só conservar o 220. Aqui tem um zero em cima e um zero embaixo. Nós podemos cancelar, porque é o mesmo que simplificar. Dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. 13.200 dividido por 10 dá 1.320. E 220 dividido por 10 dá 22. Ok? Então ficou esse valor aqui. Daí é só fazer 1.320 dividido por 22. Aqui a gente pode simplificar ainda. Dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo. E ir fazendo. Mas vamos fazer essa conta direto. 1.320 dividido por 22. Daí vai ser quanto? 6. 22 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Coloca o 2, vai 1. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Portanto, 132. Daí fica 6 vezes 22 dá 132. Para 132, 0. Conserva o 0 e 0 no quociente. Portanto, 60, que equivale a 60%. Ok. Uma outra forma de fazer essa questão é utilizando a regra de 3. Certo? Então, como seria? A gente colocaria 220 equivale a 100%. Então, 132, que foi a diferença que a gente viu lá, equivale a quantos por cento? X. Ou seja, 220 equivale a 100%, 132 equivale a x%. Nós precisamos descobrir qual o valor de x. Observe que eu organizei aqui de modo que a gente observe que é 132 sobre 20 vezes 100 no final. Tá? Que é a mesma relação que a gente faz lá naquela regra prática. Como vai ficar? Uma regra de 3, a gente multiplica cruzado. 220 vezes x é igual a 132 vezes 100. Ou seja, 220 vezes x dá 220x, é igual a 132 vezes 100. Certo? Observe que aqui eu não fiz essa conta, só armei. 220x é igual a 132 vezes 100. Daí fica x é igual a 132 vezes 100 dividido por 220. Ou seja, 220 estava multiplicando, passei dividindo para o segundo membro. Aqui eu só peguei e coloquei da forma que eu faço, que é observar a variação sobre o valor inicial e multiplicar por 100. Observe que a regra de 3 vai levar exatamente naquele cálculo que eu tinha mostrado para vocês. Certo? Aqui agora é só continuar. 132 vezes 100, quando multiplica por 100, basta a gente conservar o número, 132, e colocar os dois zeros. E aqui agora conserva o 220. Aqui nós podemos simplificar, dividir em cima por 10 e dividir embaixo por 10, que é o mesmo que cortar dois zeros. E aí agora faz essa conta. 1.320 dividido por 22. Então fica 60, equivale a 60%. Observe que a regra de 3 nos leva exatamente ao mesmo cálculo que eu faço. Pessoal, observe que no vídeo anterior eu mostrei para vocês uma outra forma de fazer a porcentagem, pegando essa fração e transformar em uma fração de denominador 100, ok? Mas eu deixei claro também que em algumas situações isso não é possível. Observe nesse caso aqui que o 220 não é um múltiplo de 100. Então não seria viável fazer utilizando esse método 2 que eu fiz na questão anterior. Daí o método mais ideal seria multiplicar por 100 mesmo, ou montar a regra de 3 e resolver. Então depende muito do tipo de questão, depende muito dos números que vem, que a gente pode utilizar um método ou outro método. Meu conselho é que você faça do jeito que você se sente mais seguro. Não importa se o método que você faz agora seja mais longo, mas o método que você tenha confiança. Depois você vai aprendendo outros métodos, que é interessante,
porque em algumas situações um método é mais interessante do que o outro, e em outra, o outro método é mais interessante. Beleza? Então, finalizamos por aqui este vídeo. Eu vou só mostrar para vocês aqui, da questão anterior, que teve um inscrito que disse que fez por regra de 3. Então, vou mostrar aqui também o mesmo procedimento, que é exatamente a mesma forma que eu faço, tá? O pequenino dentro do frasco, saia de dentro do frasco, rapaz. Então, ele disse o seguinte: eu fiz por regra de 3 e realmente o procedimento dele está correto. 2 equivale a 100%, então 25 equivale a x. Então, aqui, ó, foi essa questão que a gente fez anteriormente. 2 equivale a 100%, 25 equivale a x%. Aí é só armar a regra de 3 e resolver. Ó, 2 vezes x dá 2x, 25 vezes 100. Observe que aqui eu só armei para a gente observar exatamente que é a mesma forma que eu faço. Então, fica x é igual a 25 vezes 100 dividido por 2. Não resolvi isso aqui agora. Só passei o 2 que estava multiplicando, dividindo. Aqui eu peguei e reescrevi essa expressão da seguinte forma: 25 sobre 2 vezes 100. Observe que é exatamente o mesmo raciocínio que eu faço. 25 sobre o valor anterior vezes 100. Lembrando que essa é a questão anterior. Beleza? Então, aqui, um aumento de 25 num total de 2. Basta fazer essa conta aqui. 25 vezes 100 dá 2.500, dividido por 2, que dá 1.250%. Essa foi a questão que a gente fez no vídeo anterior. Ok? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma questão. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!